Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma ursinha colhendo rosas. Então, esse é o nosso desenho e nós vamos começar pela cerquinha. Eu vou colocar aqui no pratinho o amarelo bebê. Você pode usar amarelo pele, você pode usar amarelo canário, pode misturar um pouquinho do branco no amarelo. Vou colocar uma gotinha de água para ficar um pouquinho mais leve a tinta. Se quiser, pode misturar com diluente ou passar clareador aqui. Não vou passar clareador. Vou preencher essa cerquinha assim, ó, inteira. Não tô deixando muito grosso de tinta, tô deixando bem levezinho. Aqui a gente tem um pedacinho dela que aparece e depois aqui, ó. Pronto. Tava usando o pincel número 6 aparado, agora eu vou usar um pincel número 2 aparado também, tá bem paradinho. E vou pegar um pouquinho de marrom. Vou até misturar nesse restinho de amarelo que eu tenho aqui. Ele vai ficar um pouquinho mais claro, mas não faz mal. Ó, agora com o pincelzinho sujo, você vai passando bem em cima do risco. Vai ficar como se fosse um contorninho mesmo. Só que eu não deixo que ela, não faça com pincel 0, tá? Você deve fazer com esse pincel e deixar assim, ó, meio mais fortinho. Dá uma esfumaçada. Eu vou usar um pouquinho do branco. Não vou colocar água nele, do jeito que ele tá. Bem no meio, eu vou dar uma clareada. Viu que eu não cheguei no marrom. Agora, eu vou pegar uma pincelada, olha, com pincel 0, uma pincelada de marrom, uma pincelada de água. Você vai pegar só na pontinha do pincel um pouquinho de tinta e nós vamos fazer aqueles, ó, tá vendo? Aqueles veios da madeira. Você vai inventar seus risquinhos aí, tá? Ó, aqui eu vou fazer um nó. Um pra cima, um pra baixo. A gente vai inventando. Ó, esses daqui eu quero que fique como se fosse aquele atravessado, assim, que segura. Ó. Sempre que você pegar a tinta, onde você bate, ele fica mais gordo. Então, o que que você faz? Você põe o pincel pra cá e pra lá, ó. Pra lá e pra cá. Pra não ficar esse gordo aqui. Se ficar muito, daí você puxa e faz mais um em volta. Aí você vai fazer um nozinho. Com pincel 0, sempre que você for trabalhar, você tem que prestar atenção nisso. Bom, a cerca tá pronta, agora nós vamos fazer as folhinhas. Todas as folhinhas. Eu vou usar o verde grama e vou usar o azul hortênsia. Vou colocar o azul hortênsia na pontinha. E vou colocar o verde grama na base. Ó, elas vão ficar meio azuladinhas. Depois você pode até, se você quiser, dar uma clareadinha assim, ó, na ponta, com um pouquinho de branco. E aí, por último, com o verde grama, um risquinho no meio. E eu gosto de fazer a pontinha assim, ó.
tá? Eu vou fazer todas as minhas folhinhas, daí a gente volta. Terminei as folhinhas. E agora, nós vamos pintar essas rosinhas. Eu vou experimentar o rosa e o vermelho profundo e o branco. Vocês podem fazer com a tonalidade que vocês quiserem, tá? Não, isso aqui é só uma sugestão. Eu vou preencher a rosinha com esse rosa. Acho que vai ficar assim bem assanhado. Ó, preenchi. Você viu que eu não fiz uma bola. Eu preservei todas as curvinhas. Agora, só com pouquíssima tinta, eu vou fazer isso aqui, ó. O fundinho. E o restinho de tinta que sobrou, eu vou fazer aqui um sorriso. Tá vendo? Bem embaixo desse fundinho escuro. E agora, eu vou pegar o branco na pontinha do pincel, com bem pouquinha tinta. Eu vou começar aqui, ó. Essa do meio aqui, eu vou pôr a tinta pra lá e pra cá, o branco. Depois, eu vou colocando aqui, ó. É uma apertadinha de pincel, tá? Coloca o pincel ali e dá uma apertadinha, ó. Aqui. Aqui. Aí, eu não posso fazer isso. Eu vou virar o pincel agora, vou fazer pro lado de cá. Ó. E aqui. Você viu que essa veio pra cá e essa foi pra lá. Essa do meio ficou só ali embaixo. E vou colocar aqui, ó, nesse espaço, tem um escuro, tem um claro, tem um escuro. Nesse espaço claro, bem embaixo do miolo, eu vou colocar aqui, ó, 3 pinceladinhas com o branco. Aí. Eu vou fazer mais essa daqui, que ela tá bem por trás das mãozinhas. Então, eu vou mostrar pra você como que ela vai ficar. Ela vai ficar assim, ó, só um pedaço. Então, a gente não pode colocar muito branco nela. Ó, o escurinho. Tirar o excesso aqui. O miolo. Aqui nós temos duas, uma encostada na outra. Então, eu vou pôr um escurinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui em cima, para os dois lados. Vou limpar o pincel aqui do ladinho. Um pouquinho do branco aqui. Ó, vou fechar aqui essa boquinha. 2 pinceladinhas. E vou pôr mais uma aqui bem no meio. Não vou colocar dos lados, porque o bracinho e a mãozinha da ursinha estão por cima. Eu vou terminar minhas rosinhas, aí eu mostro pra você o conjunto completo. Ó, depois que você faz essa parte, aqui no meinho você põe assim pontinhos com marrom, pra deixar um pouquinho mais escuro. Vai dar um pouquinho mais de profundidade, não precisa cobrir todo o vermelho profundo, mas vai ficar crespinho. Outro detalhe, depois que ele começa a secar, esse branco ele vai sumindo um pouquinho. Então, você pode fazer, olha, com o pincel zero, só uma... Na verdade, é só na bordinha de fora, quase um contorninho. Para realçar um pouquinho mais o branco das pétalas. Olha. Prontinho. Então, agora eu vou fazer, ó, um pontinho com o pincel zero. Isso faz um botãozinho. Com o verde grama, você vai fazer o risquinho, que vai fechar,
e o risquinho da volta. Minúsculo, mas dá um efeito muito legal. E eu vou usar o verde ainda para fazer alguns arabescos assim, ó. Isso não vai no teu risco, tá? Porque o risco ficaria muito confuso. Bom, agora nós vamos fazer aqui a cabeça da ursinha. Primeiro, nós vamos colocar marfim, preenchendo toda ela. Onde tiver o risco, você passa assim um pincel bem de leve, que olha, o risco aparece. Então, não precisa se preocupar de perder a linha do desenho. Até aqui, ó, em cima do olho, tá vendo? Pode passar também. Esse olho nós vamos fazer só com, ele é muito pequenininho, então só com 2 cores. Então, preserve o nariz. E essa parte aqui do peitinho, ó, logo abaixo da linha aqui da cabeça, tem um pedacinho ali. Preenchi com o pincel número 6, agora eu vou usar o pincel número 2. Primeira coisa que eu vou fazer, o branco, uma pinceladinha nessa área aqui, ó. Vou colocar bem no meio e vou esfumaçando redondinho. Eu vou chegar até aquela linha ali, ó. Aqui também, bem na área do meio da cabeça, ó, uma pincelada de branco, vou trabalhar redondinho, só que aqui tô usando o pincel número 6, que é um pouquinho maior. Toalha tem um pontinho solto ali, mas não faz mal. Agora, pego um pouquinho do rosa, nem lavei o pincel, tá? E aqui, você viu que aqui a gente tem um risquinho e aqui tem outro levantadinho. Bem nesse finalzinho, vou colocar uma bochecha rosada. E aqui dentro da orelhinha também, ó, vou deixar um pouquinho rosado. Agora eu vou usar o cinza. Se você não tem o cinza, só cinza, você pode usar o cinza lunar, você pode usar o cinza chumbo, você pode misturar preto com branco. Eu vou trabalhar com esse cinza assim, de forma batidinha, crespinho, bem em cima do risco. Não é para deixar uma linha. Você vai fazer crespinho, ó, em cima do risco. Você viu que o risco, ele é crespinho. Aqui segue a linha da cabeça, chegando até aqui, contorno da orelhinha. Chegando aqui, aí você vai fazer assim. Temos um risco, esse risco pode ficar um pouquinho mais liso. Aqui, no entanto, nós vamos fazer uma sombra e aqui uma sombra. Você viu? Ficou um triângulo. E a mãozinha tá por trás da cabeça, aqui, ó, do queixo. Então, aqui eu vou fazer liso também. Não vou bater, é lisinho. E o contorno da mãozinha, vou fazer com o mesmo pincel número 2, só que eu tô deixando lisinho. Não é pra encrespar. Vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui embaixo do queixo. Ó, isso vai sumindo. E aqui também. Aqui e aqui, nessa linha. Vou lavar meu pincel para tirar o excesso de tinta. E vou dar uma esfumaçadinha. Vou fazer isso aqui também.
Tá vendo que aqui dentro da orelhinha, para separar também, ó, crespinho. Essa parte aqui, eu vou crescer um pouquinho esse batidinho. Eu uso pouquíssima tinta. Você viu que ficou meio arredondado. Aqui também vou deixar um pouquinho mais. Olha, essa área ficou bem mais escurinha. Com o pincel 0, eu vou colocar vermelho no nariz. O vermelho profundo, que é o vermelho que nós estávamos usando. E agora, com o preto, eu vou colocar um ponto aqui embaixo, pouquinha tinta. E vou fazendo um contorno para cima. Vai limpando o pincel. Olha, embaixo vai ficar bem mais escurinho. Aí, com esse mesmo preto, eu vou puxar aqui, ó, essa linha. E essa linha. Vou sujar um pouquinho pra cá, porque aqui embaixo a gente já deixou bem mais escurinho. Ó, tenho quase nada de tinta no pincel. O olhinho, a gente tem que colocar um pouquinho do branco aqui em cima. Arredondadinho. Aqui a bolinha de preto para baixo. E o contorninho. Vou puxar um cílio bem delicadinho para trás. E vou chegar aqui, ó, com cinza. E aqui a sobrancelha também com o cinza. Agora, nós vamos preencher de marfim o bracinho e as costas. Vamos usar um pouquinho do branco aqui, ó, no meio do bracinho. E com o pincel número 2 e o cinza, vamos fazer da mesma forma que fizemos ali em cima. A gente vai batendo o pincel em cima do risco. Aqui, você viu que o bracinho, ele ficou por cima da cabeça. Então, nessa área, você não bate pra cá, você começa daqui, ó. Aqui nós temos uma sombra, uma pequena sombra, então você faz assim, bate o pincel em cima. E os dedinhos, só uma pinceladinha. Escurecendo um pouquinho mais aqui na área das costas. Para não ficar esse gordo, você aqui, ó, coloque um pouquinho de sombra. Vou colocar também um pouquinho de branco aqui, ó, nessa área da orelha, nessa área de fora. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui no meio das costas. E aqui nos dedinhos. Só, vou trabalhar com o pincel com esse movimento, ó.
Nesse daqui, eu vou trabalhar com o pincel com esse movimento. Só iluminando um pouquinho aqui. Agora, eu vou usar o verde grama, uma pinceladinha. Uma pinceladinha também do amarelo canário, uma pinceladinha de água. Vou misturar. Eu vou clarear um pouquinho o verde grama. Tiro o excesso de tinta e eu vou fazer uma sombra aqui, toda essa área onde tem esses risquinhos, que são graminhas. Olha, eu tô trabalhando com o pincel nesse movimento, redondinho. Quando chegar aqui, você pode fazer assim, pontinhas pra cima, mas tudo esfumaçado ainda. Não deixe muito leve, você tem que, quase preenchido. Só não precisa preencher totalmente, você vai fazendo assim, porque daí ele fica manchadinho, fica interessante, porque cria uma textura. Aqui, ó, trabalhe com o pincel de forma a ficar sumindo para baixo aqui essa tinta. Agora, eu vou pegar uma pincelada de verde grama, eu vou pegar uma pincelada de cinza, uma pincelada de água. Olha, deu uma escurecidinha. E eu vou fazer alguns risquinhos. Olha como eu pego a tinta. A tinta tá segura no pincel, mas vai até a metade das cerdas. Não adianta pegar tinta demais. Aqui a gente pode até passar alguns fios assim, ó, de verde em cima da flor, em cima da mãozinha. Não deixe essa linha aqui embaixo, assim, ó, bati o pincel, puxei, bati o pincel, puxei. Você vai fazendo, se você percebe que tá ficando uma linha, faz assim, um esfumaçadinho com zero mesmo pra baixo. Olha, daí ele não vai ficar aquela coisa, aquela linha parelha aqui. E aqui vai terminando, assim, ele vai ficando menor. Aqui, ó, dentro da orelhinha, eu vou fazer alguns pelinhos. 4 pelinhos. Realçar os cantinhos. Aqui também vou realçar um pouquinho o cantinho. E aqui essa linha da cabeça. Aqui, vou realçar um pouquinho o braço e aqui a linha da cabeça. Com o cinza, eu vou colocar na madeira alguns preguinhos. Olha, a linha da madeira tá aqui, então aqui, ó. Não pode ficar pra cima, tá? Porque a madeira que tá prendendo tá ali. Ó, uma bolinha. Vou finalizar com um pouquinho do azul hortênsia, também com uma pincelada de água diluído, né? Pra ficar bem molinho, bem fácil de trabalhar. Tiro o excesso de tinta, quase nada de tinta no pincel. Vou começar aqui pelas costas para eu sentir a quantidade de tinta, ó. Vou crescendo. Não faça isso, não. Trabalhe assim, coloque a tinta no cantinho e vai limpando o pincel para fora, fazendo redondinho. Não faça também aquela lua, aquele círculo. Você coloca a tinta nos cantinhos, olha, nem passei aqui por cima da orelha. Isso daqui, ó, totalmente seco.
Vou colocando a tinta nos cantinhos, fazendo manchinhas mesmo. Eu gosto de fazer assim, com manchinhas. Se você não gosta, coloque um diluente embaixo e pode fazer o seu céu bem lisinho. Vai ficar bonito também. Vem sumindo com a tinta do pincel, esfregando o pincel bem de leve. Eu vou colocar alguns pontinhos brancos, simulando florzinhas. Assim, ó, de moitinha. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo em cima. Prontinho, trabalho concluído. Eu gostei, espero que você também tenha gostado, que aproveite bastante. Espero que tenham gostado desse trabalho e esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!